Aos 18 anos, entrei na USP. No início, era difícil acreditar que eu estava cursando medicina, pois as primeiras disciplinas são muito ásperas: bioquímica, biofísica, histologia, embriologia. De vida humana, só a morte, nas aulas de anatomia. Lembro-me direitinho da primeira. Na sala imensa, muitas mesas com pedaços de gente morta, cadáveres. Achei que teria medo, mas eram tão diferentes e estranhos que ignorei os gritinhos e cochichos de pequenos pavores das minhas colegas de turma. Busquei um rosto e achei o cadáver de alguém que parecia jovem. A expressão era de puro êxtase. Comentei com uma colega ao lado. Olha a cara dele! Deve ter morrido vendo algo lindo. A menina se encolheu e me olhou como quem olha um ET. Você é muito estranha. Naquela sala, tentava contar a mim mesma as histórias possíveis de cada rosto das peças de estudo. Cada vez mais gente me olhava como se eu fosse um ET. E eu segui o curso, cada vez mais estranha. No final do 3º ano, aprendi a fazer anamnese, termo que descreve o momento em que o médico entrevista o paciente. Achei que o guia detalhado que ensinava os estudantes a conversar com uma pessoa doente me conduziria por caminhos seguros. Rústico engano, como descobri logo na primeira vez. Em um sorteio de casos na enfermaria de clínica médica do hospital universitário, conheci o Sr. Antônio. O professor já havia me relatado os principais fatos a respeito do paciente que eu entrevistaria. Homem, casado, alcoólatra, tabagista. 2 filhos, com cirrose hepática, câncer no fígado e hepatite B. Estava em fase terminal. Naquele tempo, as portas dos quartos tinham um quadradinho de vidro e podíamos espiar por ele sem precisar abri-las. Lembro que fiquei um bom tempo ali diante da janelinha. Meu coração quase saía pela boca, por causa da emoção de conversar pela primeira vez com um paciente de história tão complexa. O que eu não poderia imaginar era o que esse encontro iria desencadear de descobertas, medos, culpas e tormentas insondáveis dentro de mim. Entrei no quarto sentindo um profundo respeito e temor. O Sr. Antônio estava sentado em uma cadeira de ferro, esmaltada e descascada, em frente à janela, olhando lá fora. Era uma imagem de assustar, muito magro, mas com uma barriga imensa. Uma grande aranha de 4 membros. Tinha a pele amarelo escura, o rosto sulcado de rugas profundas. Havia hematomas em todo o corpo, como se tivesse apanhado muito. Recebeu-me com um aceno de cabeça e um sorriso educado de dentes faltantes. Apresentei-me e perguntei se podíamos conversar um pouco. Ele foi para a cama. Com muita dificuldade, subiu os degraus da escadinha e se deitou lentamente. Comecei a penosa entrevista em busca de detalhes do passado. Quando andou, quando falou, as doenças da infância, os antecedentes familiares. A história da moléstia atual. Sua queixa principal era a dor na barriga, do lado direito, bem abaixo das costelas. Falou que a barriga estava muito grande e isso dificultava a respiração. À noite, sentia muito medo e a dor piorava. E com a piora da dor, o medo aumentava. Tinha medo de ficar sozinho, de estar sozinho na hora da morte. E ainda tinha o medo de não acordar de manhã. Com os olhos vazando lágrimas, disse que merecia tudo isso. Tinha sido um homem muito ruim na vida, e sua mulher dizia que Deus o estava castigando. Achava que ela tinha razão. E o abismo entre o que ele dizia e o que eu queria dizer só crescia. A cada instante eu me dava conta, mais e mais, do quanto era impossível dizer qualquer coisa diante de tanto sofrimento. Fui ficando enroscada em um silêncio imenso, e decidi que era chegado o momento de examiná-lo, mas não pude continuar. Não conseguia tocar naquele corpo. Naquele instante, quem tinha medo era eu. Me veio uma fantasia. Se eu o tocasse, poderia sentir a dor dele. Ao mesmo tempo, havia o medo de lhe causar mais dor. Fui buscar ajuda.
Primeiro tentei o posto de enfermagem. A enfermeira do andar mal levantou os olhos das suas anotações quando perguntei se poderia dar mais remédio para acalmar a dor do Sr. Antônio. Ele acabou de tomar dipirona. Tem que esperar fazer efeito. Mas ele ainda está com dor. E já tem mais de 1 hora que deram a medicação, respondi. Não tem mais nada a fazer a não ser esperar a próxima dose daqui a 5 horas, disse ela. Mas e agora? Ele vai ficar com dor esse tempo todo? Como assim não tem nada a fazer? Minha querida, retrucou ela em um tom irônico. No dia em que você for médica, vai poder dar mais remédio. Já falei com o médico de plantão e tentei convencê-lo a sedar o paciente. O Sr. Antônio precisa morrer logo. Morrer? Mas por que ele não pode ter menos dor antes de morrer? A enfermeira baixou os olhos e sua atenção desapareceu no meio da papelada à sua frente. Percebi que não adiantava mais insistir com ela e fui atrás do professor. Eu o encontrei na sala dos médicos, tomando café com os outros professores. Disse a ele que precisava dar analgésico para o paciente antes de continuar o exame, pois ele sentia muita dor. Fui repreendida. Afinal, eu já fora informada de que se tratava de um paciente terminal e não havia nada a fazer por ele. Entendi então o que era morrer de uma doença incurável em um hospital. Todo o sofrimento do mundo em uma pessoa só. E todas as vozes terríveis ecoando. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Até o primeiro semestre do 4º ano, deparei com muitas mortes, previstas ou imprevistas. Crianças com doenças graves e mortes violentas. Jovens com AIDS e câncer, e muitos idosos consumidos por anos e anos de sofrimento causado por doenças crônicas e debilitantes. Muitos eu vi morrer sozinhos na maca da porta do pronto-socorro. Cada vez que isso acontecia, fortalecia-se a minha certeza de que não ia dar para continuar. Parei a faculdade na metade do 4º ano do curso médico. A crise foi grave, pois em casa também enfrentava muitos problemas de saúde com meus familiares e sérias dificuldades financeiras. A situação doméstica me ofereceu uma boa desculpa para deixar a faculdade. Teria que trabalhar. Porém, fiquei 2 meses em casa, sem sair para nada, sem saber o que ia fazer da vida. Tive uma pneumonia bem séria, mas recusei a internação. Foi a primeira vez que desejei realmente morrer. Passada a fase mais difícil, fui trabalhar em uma loja de departamentos. A cada dia, no entanto, eu ficava mais ansiosa em relação à minha vocação. Havia o chamado da medicina, mas eu não sabia como acolhê-lo. O tempo foi passando e fui me distanciando de todo aquele mundo de horrores, das vidas abandonadas que esperavam a morte no hospital. Mas o chamado persistia no meu coração e não pude mais silenciá-lo. Talvez eu não tivesse talento, mas decidi que deveria insistir. Quem sabe eu não me acostumaria a tudo aquilo como todos os outros se acostumam. Decidi voltar para a faculdade e trabalhar como voluntária em uma maternidade da periferia. Passava madrugadas massageando as costas das parturientes, que urravam de dor e não tinham escolha. Naquele tempo, o governo não autorizava anestesia para parto normal, então o jeito era sofrer. Cheguei a pensar que finalmente tinha encontrado uma forma de ser médica, sem ter que lidar com tanto sofrimento desnecessário. Eu sabia que a dor daquelas mulheres iria passar, e a alegria de conhecer seus filhos traria muito sentido para aqueles momentos difíceis. Como Nietzsche, eu também acreditava que o homem tolera qualquer como se tiver um porquê.